Olha, a gente começa esse fato do dia com uma atualização sobre a mulher do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, dona Marisa Letícia, que está sendo transferida agora para o Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. A assessoria de imprensa do hospital confirmou agora com a gente, a Marcela Lorenzetto ligou lá, confirma a transferência, mas diz que ainda não há informações sobre o estado de saúde da ex-primeira-dama. De acordo com informações preliminares, ainda ninguém confirma exatamente essa história, ela teria tido um AVC, um acidente vascular cerebral, e está em estado grave, né? O Instituto Lula, por meio de da assessoria, também diz que por hora não tem nada a comentar sobre o caso, a gente vai acompanhando sobre isso. Mais cedo de manhã, o presidente Lula estava num evento em São Bernardo do Campo, defendendo os seus pares. Exatamente, o presidente participou lá na Confederação Nacional dos Metalúrgicos, em São Bernardo, um evento também promovido pela CUT. E o que chamou a atenção nesse local, Carol, ouvintes internautas, é que até então o presidente há muito tempo não falava de mensalão. Quando houve o mensalão, era o primeiro mandato de governo Lula. Então, é claro que figuras que foram mais marcadas, José Dirceu, José Genuíno, João Paulo Cunha, o PT praticamente os escondeu justamente porque visava uma segunda reeleição, uma reeleição do presidente Lula. E depois teve a presidente Dilma, então era um assunto praticamente proibido dentro do PT, voltar a falar de mensalão, que foi muito desgastante para o partido, né? E hoje ele voltou a defender os condenados, desta vez fazia muito tempo, ele voltou a defender os condenados do mensalão e atacar a Lava Jato. Vamos ver e ouvir. A questão do mensalão, eles transformaram numa questão de sobrevivência a condenação do Zé Dirceu. Porque não tinha como não prender o Zé Dirceu. Era uma questão de honra, apesar do voto do Lewandowski. Aquilo que o Nassif disse aqui está no voto do Lewandowski, provando que não houve corrupção na VisaNet, que não era empresa pública, era privada, e que o dinheiro foi pago para a Globo, para o SBT, para a Record. Mas eles sabiam que o Genuíno era inocente. Sabiam. Eu cansei de ouvir de gente importante: o Genuíno está sendo vítima de uma emboscada. Mas eles tinham que prender, porque eles tinham que dar satisfação à sociedade brasileira. Prendendo. Agora, vamos pegar o meu caso. Ou seja, depois de todas as mentiras contadas, eu fico me perguntando como é que eles vão sair dessa. Vocês imaginam o William Bonner da Globo um dia dizer: boa noite, queremos pedir desculpas ao presidente Lula por todas as acusações que fizemos a ele. Vocês acham que é possível ele saber isso? A questão do mensalão, eles transformaram numa questão de sobrevivência. Chama atenção, né, Carol? O presidente Lula, a gente pode considerar um animal político, né? Quer dizer, aquela pessoa que foi talhada mesmo para o meio político, 8 anos de presidência, um tempo longo de militância. Claro que ele aprendeu muita coisa, e esse domínio do discurso dele é uma coisa impressionante, né? Poucos políticos conseguem prender a atenção numa plateia, e ele é muito hábil nessas situações. Então hoje, veja só, ele está dizendo que praticamente foi uma prisão política de Zé Dirceu, José Genuíno. Ele está desrespeitando toda a decisão do Supremo, mas ao mesmo tempo ele desrespeita toda a decisão do Supremo Tribunal Federal. Toda a investigação que houve, ele está dizendo que aquilo não há prova contra eles, mas havia um clamor popular. Exato. Coloca a culpa no povo, veja, que pedia. É claro que isso é muito grave, porque um ex-presidente da República colocar em discussão uma decisão do Supremo Tribunal Federal, né? Quer dizer, ele não deveria fazer isso institucionalmente jamais, né? Mas ele coloca no momento em que ele tem realmente 5 processos. Ele pode ser julgado, ele pode ser condenado em primeira instância, em segunda instância não poderia ser mais candidato em 2018 e pode ser até preso. Então ele também vai criando um cenário de que, se ele acontecer também, aconteceu com o Dirceu, com o Genuíno, olha, se acontecer comigo é tudo político, não tem nada, eles não têm nada contra mim.
Então ele é muito hábil, isso é inegável, é indiscutível, que o presidente Lula sabe muito bem onde discursar, o que fazer, e mais uma vez no ABC, no Sindicato dos Metalúrgicos. Ele estava entre os amigos, berço dele, né? Claro. Super confortável, talvez é por isso ele tenha retomado esse assunto, né? Exato, e também falou novamente que o Brasil tem o direito a eleger um presidente que precisa, que não, repetiu mais uma vez o que ele fez na semana passada, que somente com a democracia o Brasil vai se recuperar economicamente. Então, mas o que chamou a atenção foi tocar no mensalão, que era um tema que o PT passou há muito tempo a não mexer, porque era muito desgastante politicamente, e agora volta. É uma coincidência muito grande. Claro que o Lula vai preparando o terreno para que, se eu for condenado, eu vou ser um condenado político, não tem nada contra mim. E o sonho dele também é virar um Nelson Mandela brasileiro, né? Aquele preso político e aquela aura, né? De que todos contra mim. E hoje mesmo ele falou, ele sempre fala assim, eles estão jogando o país, e até citou um palavrão, né? Então é sempre esse confronto, ele divide, né? Eles, quem são eles? Deles são quem? Quer dizer, ele sempre se coloca de um outro lado, né? O lado bom, e eles estão acabando com o país, como se o PT não tivesse nada a ver com... E volta a criticar a Lava Jato, diz que é responsável pela crise no país. Exato, citou 2,2% do PIB, é o impacto da Lava Jato, né? Então, claro, é um discurso muito bem colocado na hora certa, no momento certo, e ele deve fazer muito isso ao longo do ano. Esse é o fato do dia de hoje. Radioatividade.